Hélio, o que que é a palavra meditação, meditar? O que que significa? Vamos começar a conversar com o pessoal sobre isso? Vamos lá, é um excelente ponto de partida, né. Sim, A gente está se propondo a falar de meditação ou sobre algo, é bom que a gente defina este algo que a gente sim, está tentando entender, compreender e assimilar. E essa não é uma tarefa muito simples, porque inúmeros mestres e mestras em meditação ao longo das eras da humanidade já trouxeram perspectivas e definições diferentes para essa mesma palavra. E sim, quem sou eu aqui, né, para dizer que este ou aquele mestre está correto? Mas essa é uma palavrinha que ela sofreu muitas alterações também ao longo do tempo, na medida em que ela foi migrando para vários e vários países, para várias culturas, religiões, tradições. Mas eu vou pular toda essa parte mais histórica, para a sim, gente ir mais direto ao ponto e a parte que mais nos toca. E eu vejo que toca de uma forma direta, mas ao mesmo tempo diferente para cada um. Eu gosto da definição que diz que meditação é uma experiência direta com Deus. sim, Eu gosto. O que é meditar, né? Essa pergunta que você fez é nós termos conscientemente uma experiência direta com o sagrado, com o divino, com o grande espírito, com o eu superior, ou o nome que a gente quiser dar para isso, uma forma que a gente concebe essa divindade. A meditação, ela é essa experiência com a realidade do sagrado. olha, muito profundo e realmente quando fazemos essa meditação eu fiquei aqui pensando, é desse jeito que eu me sinto mesmo. É, e isso Sim, é uma forma abrangente da gente definir, mas se a gente for desdobrar isso, continua sendo muito profundo e ao mesmo tempo bastante difícil. Porque o que que é uma experiência com Deus, né? É difícil a gente primeiro conceituar o sim, o Deus mensurar, para sim, definir o que é uma experiência com Deus. Mas, essencialmente, quando todas essas tradições que trabalham com a meditação falam da experiência meditativa, é sempre uma experiência interna que nos traz um senso de plenitude, de presença, de consciência, de amorosidade. Então eles concebem sim o divino como sendo uma plena consciência e amorosa. Então quando a sim, gente tem experiência voltada para esse tipo de de sintonia, aí a gente pode estar se aproximando já do que é o meditar. com certeza. E quais E benefícios práticos que a meditação traz para nós no dia a dia? olha só, né, estes são diversos, são muito amplos, a gente poderia até pegar esse ponto para Sim, desdobrar só em cima dele a nossa conversa aqui, mas eu vou trazer aqueles que eu considero e observo pelo tempo de prática. O tempo que eu pratico já tem aproximadamente 13 anos, né. Eu coloco 12 que eu leio, tenho convicção que é certinho, comecei aqui, hoje continuo, então 12 com certeza, e ao longo desse período a gente vai observando sim muitas repercussões no nosso dia a dia. E tem repercussões em vários níveis, em vários âmbitos do nosso ser. A gente é uma uma coisa só, né, um ser só, integral, com a nossa sim, capacidade física, vital, emocional, mental. Mas eu conseguiria sim, e é possível a gente dividir todos os benefícios físicos da meditação, os benefícios energéticos da meditação, emocionais, mentais e espirituais também. Mas eu vejo que o que mais cria de dificuldade, de desafio na nossa vida, na vida de todo ser humano, são as próprias relações humanas. com Às certeza. às vezes a convivência, ela gera algumas experiências de atrito, e isso Sim, faz a gente ficar um pouco desanimado, um pouco mal, né, a irritado, gente irritado e uma série de sim, outras coisas não tão agradáveis sim, assim, e não tão boas para nossa vibração. Então eu vejo que o aspecto da convivência e do desenvolvimento da harmonia nas relações humanas é o que tem de maior benefício na meditação, porque o que acontece? Quando eu começo a meditar ou aprofundar a minha prática meditativa, existem algumas mágicas, algumas coisinhas que vão acontecendo também. Isso sim, que você comentou, né, o aspecto da raiva que às vezes a gente tem. Muitas vezes a gente está condicionado a reagir a uma determinada situação
com essa raiva, que é natural a gente Sim, ter, faz parte das nossas emoções básicas, né, a raiva é uma das emoções básicas, todo ser humano tem, a gente não vai deixar de tê-la. Mas, quando nós somos expostos a uma situação, e essa situação, às vezes, é o quê? Dormir meio mal essa noite, e sim, no outro dia de manhã, já pela manhã, uma pessoa que mora comigo, que portanto eu gosto, né, seja minha esposa, meu marido, sim. meus filhos, fala alguma coisa que eu acho aquilo ali meio desajustado para o momento e porque eu dormi mal, eu tendo a reagir com raiva àquela situação. E eu crio uma dificuldade no nosso convívio já pela manhã, mesmo de uma pessoa que eu gosto, que não faz o menor sentido. Eu não gostaria de conscientemente desenvolver aquele sentimento ali. E o que acontece? Quando eu começo a meditar, eu crio uma lacuna, eu crio um espaço entre o estímulo externo, aquilo que me gerou internamente, seja o sentimento de raiva, e a resposta que eu dou ao mundo, que eu dou à situação. Quando eu não estou consciente, isso acontece quase que de forma imediata. Alguém fala algo, eu não gosto, sinto raiva e respondo. Automático mesmo, sim. É um condicionamento que a gente nem percebe muitas vezes, só percebe depois. Depois que a gente jogou uma atitude, uma palavra, uma reação raivosa, causamos um estranhamento na relação, e aí, poxa, por que que eu fiz isso? Pode até vir uma espécie de arrependimento. Mas a meditação, aos poucos, vai trazendo essa capacidade da gente perceber o que nos foi gerado e não responder de acordo com aquilo que foi gerado. A gente troca o impulso da nossa reação. E este é um dos benefícios emocionais, nos traz uma capacidade maior de desenvolver o nosso equilíbrio emocional e que, ao mesmo tempo, cria uma harmonia nas nossas relações do dia a dia tremenda, né, tremenda. Então eu vejo que esta é a maior benesse, o maior benefício da meditação, porque Sim, eu passo a ficar melhor, né, porque com eu não crio certeza. conflitos no meu dia a dia. E o principal é estar bem conosco mesmo, né. É, exato. E claro, Então como eu comentei, às vezes a gente acorda meio ruim e não sim, estou bem comigo mesmo, mas na medida que eu vou praticando isso, eu vou naturalizando eu estar bem. Então cada vez menos eu caio nessas respostas ríspidas, grosseiras, que ficamos é mais sempre conscientes. Sim. exatamente, é Sim. sempre baseado na inconsciência, né, porque a gente que está no universo da espiritualidade, a gente não quer causar mal conscientemente, deliberadamente a Não, alguém, mas a gente faz isso porque nós estamos inconsciente, então é sim por consequência do exercício da consciência